Então aqui justamente ele define a espessura, né? E aqui foi criada uma variável chamada espessura que ele está chamando aqui, né? Então isso aqui é um artifício dentro aí do OpenFOR que a gente acabou usando bastante, né? Sempre quando vocês se depararem com esse símbolo de dólar é porque isso daqui é uma variável e o valor dessa espessura foi definido em algum outro lugar aí. Já vamos descobrir isso. Próximo arquivo 3D Temperature, por exemplo, e aqui nós temos a definição da temperatura e ela faz aí, ela chama um outro arquivo, né, fazendo a inclusão desse outro arquivo da região dos baffles. Então aqui nós teremos essa definição e aqui ela chama o arquivo de instrução do modelo, tá? Então símbolo de dólar para variável e essa aqui é para quando essa inclusão é a mesma coisa que se a gente tivesse pegado o conteúdo de todo o arquivo 3D Baffle Solid Thermal e colocado aqui entre a linha 17 e a linha 19. Esse é o efeito que se tem. Então, enfim, vamos ver aqui esse arquivo que teremos aqui todas essas informações, né? Então, aqui também é definido as propriedades. Capa está como uma variável, isso foi definido em algum outro lugar dentro do modelo. Nós tínhamos lá um arquivo chamado 3D Baffle Settings, provavelmente esteja lá. Vamos dar uma olhada. Aqui Baffle 3D Setup. Vamos ver se está aqui. É isso aí. Então aqui todas as variáveis, né, que foram aqui definidas, né, a gente não define com um sinal de igual dentro do OpenFOR, né? Então espessura de 20 milímetros e aí condutividade bem baixa, 0.01, né, um isolante aí. CP e a densidade, né? Então todas as informações utilizadas anteriormente estão definidas aqui. A única coisa que está faltando é a definição do quanto que ele dissipa, né? E isso, se eu não me engano, está aqui. Isso aqui, né? Dentro dessa pasta Baffle 3D Region. PQIT, né? Então, dentro desse arquivo aqui é onde está aí a definição da potência que está sendo dissipada nesse modelo, que é uma forma diferente aí de se expressar, de se modelar a parede, né? Então percebam, aqui nós temos 17.000 watts por metro cúbico, né? Aqui, como esse é um modelo, a representação é em 3D, a unidade aqui também muda. Como é que eu sei essa unidade? Vamos apelar aqui para o nosso desenho. Então, ali o que acontece? A gente tem 1, menos 1 em dimensions, né? E menos 3, né? Isso aqui faz referência a massa, quilograma, a metro, dividido por metro, dividido por segundo menos 3, né? Então essa é a unidade desse internal field aí, uniforme de 17.000, né? Se a gente pegar
watts por metro cúbico, né? O que é watts? Seria aí um trabalho por tempo, né? Trabalho, né, força vezes distância, força é massa vezes aceleração. Então vamos começar por aí, né? Massa vezes aceleração, segundo menos 2, isso aqui me dá a unidade de Newton, né? Se eu multiplico isso daqui por uma velocidade, eu tenho em joules. Se eu multiplico por metro, isso me dá um trabalho em joules, e se eu divido isso por instante de tempo, eu tenho aí sim potência, né? Então isso daqui me dá a unidade em watts. Se eu divido isso daqui por um volume, né, watts por metro cúbico, essa é a salada que a gente tem aí. Bom, fazendo aqui as devidas simplificações, né? Então, os segundos menos 2 com menos 1 me dá menos 3. Deixa eu fazer uma cópia disso. Isso aqui vai para menos 3. Metro com metro é metro quadrado. Então, esse cara aqui cai fora. E metro quadrado dividido aí por metro cúbico, isso me dá metro menos 1, né? Então é essa daqui exatamente a unidade aí que a gente tem aqui. Então é 17.000 watts por metro cúbico, né? Se a gente for comparar com a dissipação da primeira placa, né, poxa, a espessura dessa placa aqui é de 20 milímetros, né? Então, se a gente pegar esses 17.000 aí e multiplicarmos pela espessura da placa, temos aí mais ou menos uma ideia de comparação: 340 watts por metro quadrado, né? O outro era 100 watts, 3,4 vezes a mais aí nessa segunda placa, né? Então, espera-se aí que a segunda placa aqueça um pouco mais aí, né? Bom, feito isso, explorado aqui esses arquivos, nós temos mais dois aqui, vamos ver. Definição de gradiente nulo de pressão na parede, né, condição de contorno de pressão do ponto de vista do escoamento. Questão das unidades aqui segue o mesmo raciocínio, tá? E de temperatura, aí a questão da modelagem, né? Como isso acaba acontecendo, a transferência de calor com os meios, os contatos, né? No caso aqui, as laterais, o topo e a base e o topo, né? Bom, essas são esse é o setup apenas dessas aletas, né, desses baffles. A gente precisa aqui também dar uma olhada no que acontece com todo o domínio do ponto de vista do escoamento, por exemplo. Então, quando a gente observa aqui o campo de velocidades, tanto no chão quanto no teto, né, floor ceiling, que foram aqueles pets que foram criados lá no Block Mesh, nós vamos aplicar aqui a condição de não escorregamento. Então, a velocidade ali é a velocidade do fluido que está em contato com a parede e a velocidade da parede, não há escorregamento entre eles, no caso aqui, velocidade da parede 0. Na entrada, está sendo colocada uma velocidade bem baixa, aí de 0,1 metro por segundo, e na saída
temos aqui uma condição inlet-outlet. Essa aqui é uma condição interessante que permite, dependendo da configuração do escoamento na saída, permite a entrada do escoamento ali também, né? Bom, e nas paredes da frente e de trás, né, condição de vazio. Dá uma olhada no de pressão também. Tá lá. Bom, o escoamento incompressível, mas temos a questão aí da térmico, né, do cálculo das propriedades termofísicas, e aqui foi entrado com o valor aí de 101.325, valor de pressão atmosférica padrão, né? Então, isso é colocado aí em todo o domínio. Temos outras, vou essa tela, temos outras variáveis aqui relacionadas à turbulência, né? K, NUT, alfa T, e esse P, ρGH, que é a pressão, levando em consideração aí a questão da elevação, né? Por conta aí que se houver um efeito de convecção natural que seja importante nesse problema, ele vai ser considerado aqui. Muito bem. Tem informação pra caramba, se a gente entrar em todos os detalhes aqui, vai umas 3 aulas, mas para dar uma visão geral para vocês aqui. Então, voltando lá para o All Run, a malha foi feita, a cópia das condições iniciais foram feitas, e aí é criado os baffles dentro do domínio. Até agora a gente só conseguiu enxergar o circuito porque eu abri o STL lá dentro, ele não está ainda representado na malha, né? Então a gente vai pedir para criar esses defletores com a opção Overwrite, né? A gente vai sobrescrever essa nova geometria sobre a atual. Então, para tanto, create baffle com a opção Overwrite, e aí a gente sempre guarda create baffle, isso no arquivo log. Feito isso, agora sim, lá dentro do Parafoa nós teremos justamente os baffles já criados aqui. Observem que a malha continua a mesma, só que deixa eu tirar a malha interna, por exemplo, aí. Só que agora nós temos nessa face a representação que antes não tínhamos, né, do defletor. Aqui é o slave e o master, né? Eu tinha comentado com vocês que são duas faces que são criadas aqui porque existe a troca tanto de um lado quanto a de outro, né? Então sempre é feito dessa forma, e a placa de trás também está agora representada, né? Foi criado o baffle com a opção Overwrite, que sobrepôs o block mesh que havia sido inicialmente criado. Então o domínio está discretizado, e agora, seguindo o script aqui, com o domínio discretizado e a criação desses defletores, a gente pode rodar aí a aplicação, né?